Meu nome é Willy Monteiro, tenho 35 anos, sou de Jundiaí. Minha formação é na área de administração. Hoje eu sou empreendedor, né, tenho um negócio próprio. Tudo que eu ouvia da Igreja Universal, eu via nas revistas, né, principalmente as revistas que saíam, notícias do Bispo Macedo para mim. Eu ficava muito revoltado, eu xingava de tudo quanto é nome. Essa era a imagem que eu recebia da mídia, porque eu não conhecia o outro lado. Eu nunca procurei saber o que era a Igreja Universal, quem era a pessoa do Bispo Macedo, né? Não chegava para mim essa informação. Tudo que eu tinha em referência da Igreja Universal e do Bispo Macedo era negativo. Na época eu me lembro da prisão do Bispo Macedo, né? E aí para mim foi o cúmulo, né? Porque eu falei, poxa, tá aí, ó. O cara é um bandido, poxa. O cara tá, na verdade, ele tá lá bem e as pessoas estão sofrendo. Quem frequenta esse lugar é um bando de ignorantes. Sempre gostei muito de futebol, joguei futebol desde os 6 anos de idade, já estava na categoria de base e me veio um convite, inclusive, para atuar numa equipe fora do país, né, na Itália. Quando eu cheguei na Itália, né, que eu passei a ter acesso a um mundo que até então eu não conhecia, comecei a conhecer a noite, né? Comecei a conhecer a prostituição. E foi aonde isso me acarretou num vício muito grande, porque eu comecei a deixar de dar foco na minha profissão, me preocupando com quem eu ia passar a noite, o que eu ia fazer à noite. A partir daí fui me frustrando, porque obviamente que você não consegue ter um rendimento como esperado. As pessoas também começam, por mais que a gente tente esconder, as pessoas passam a perceber, né, pelo cheiro, né, do álcool na boca, pelo teu rendimento que você não dormiu, né, pela tua face. Quando você está nesse vício você não percebe, mas as pessoas do lado elas percebem, né, porque a tua aparência, a tua fisionomia ela fica abatida, ela muda, né, e a partir daí eu desisti desse sonho, voltei para o Brasil também. Só que assim, esse vício obviamente não saiu da minha vida, que acarretou uma destruição total na minha vida. E eu fui doar sangue. Eu descobri que eu tinha uma DST, eu teria que procurar um infectologista, né, para ele fazer ali um coquetel e eu tomar desse medicamento para o resto da vida. Nesse momento eu estava há quase 7 meses desempregado, ou seja, sem nenhuma renda, onde eu perdi um carro na época avaliado em R$75 mil. Eu perdi a minha casa, recebi a carta de despejo da casa porque não estava conseguindo mais pagar o financiamento da casa. Então isso acarretou numa depressão a ponto de eu desistir de tudo que eu tinha conquistado, eu desisti. Falei, bom, já que eu não tenho casa para morar, né, eu me esforcei para ter o que eu tenho e perdi, então eu vou morar na rua. Teve um dia que eu me recordo, assim, com muita consciência de que eu estava no chão, caído, chorando, gritando de dor, que era uma dor que me consumia por dentro, realmente. Foi quando me veio a consciência, quantas vezes a minha mãe havia falado de Jesus para mim, quantas vezes a minha mãe havia falado de Deus para mim e eu nunca tinha dado ouvido, né? E eu comecei a lembrar quantas vezes Deus havia me livrado de situações que eu chegava em casa, não sabia nem como. Eu falei, bom, eu vou tomar uma decisão, eu vou conhecer esse Deus que a minha mãe fala, eu quero conhecer essa fé que ela pratica, né? Que não desiste, que tá ali, né, fervorosamente, tá ali, aconteça o que acontecer, ela tem essa, eu via nela essa comunhão com Deus, eu passei então a reconhecer isso na fé da minha mãe. E eu falei, pronto, eu vou lá. Foi aonde eu liguei para minha mãe, nesse mesmo dia, falei, mãe, eu queria ir na igreja com a senhora. E eu me lembro que eu cheguei à igreja numa reunião, numa terça-feira, era uma reunião de cura, que era justamente o que eu precisava. Bom, a primeira coisa que eu observei chegando nessa reunião, totalmente desconfiado, né? Porque eu estava aguardando o momento em que o pastor fosse pedir o meu dinheiro. Eu estava passando fome, o que eu tinha para oferecer? Não tinha nada, né? Eu cheguei nessa reunião e o pastor fez um desafio comigo naquele dia. Eu aceitei esse desafio porque assim eu não tinha mais no que acreditar. Eu já tinha desistido realmente da vida, então eu falei, agora eu vou obedecer. E a primeira bênção que aconteceu na minha vida foi a minha cura. A partir dessa reunião, o pastor determinou que eu estava curado, que eu poderia ir fazer o exame de sangue, que meu sangue ia estar limpo. A fé dele foi tão grande que aquilo entrou dentro de mim, eu acreditei naquelas palavras. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer os exames, né? E o exame constatou que meu sangue estava totalmente limpo. E ali eu vi que Deus existia. Ali eu senti um abraço de Deus realmente,
me senti acolhido, me senti bem. Eu me emociono em falar isso porque eu não tive esse abraço no mundo inteiro. As pessoas me abandonaram e aquele homem de Deus, ele me acolheu. Por que que eu havia falado tão mal da igreja, tão mal da pessoa do bispo? Porque aquela porta estava aberta. Parece que foi um respiro para minha alma, foi um alívio. Foi ali que eu comecei realmente a ver que havia solução e que aonde eu menos esperava, que eu mais critiquei, foi quem estendeu a mão para mim, foi quem me abraçou. Então passei a lutar pela minha vida profissional, pela minha vida, né, sentimental, porque por dentro eu estava completamente destruído. Passei a acreditar que eu poderia realmente voltar a ser alguém na vida, conquistar novamente os meus objetivos. Eu ouvia falar do Espírito Santo, eu não tinha noção do que era o Espírito Santo, né? Eu tinha ali tido, na verdade, um encontro com o poder de Deus, mas eu não tinha tido ainda um encontro com Deus. E numa reunião de quarta-feira, né, na Escola da Fé, eu recebi o Espírito Santo. E eu recebi a maior alegria, a maior conquista que eu poderia ter recebido na minha vida. O que eu garanto, com toda certeza, é que depois desse dia, eu nunca mais me vi triste. Eu nunca mais tive tristezas. E não fosse o Espírito Santo, eu não estaria de pé hoje, eu não estaria permanecendo, porque as guerras elas vêm e somente com o Espírito Santo a gente tem a condição de permanecer. Eu que achava que aquelas pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram pessoas ignorantes, né? Não tinham estudos, não tinham condições. Na verdade, quem estava sendo enganado era eu, porque eu perdi muito tempo. Talvez, né, não fosse esse preconceito, eu teria a oportunidade lá atrás de não ter sofrido tanto. Primeiramente, hoje eu agradeço a Deus, como primícia, né, que a gente aprende Deus em primeiro lugar, né, pela misericórdia dele. Hoje eu tenho prazer em falar de Deus para as pessoas. Agradeço muito a minha mãe, né, que nunca deixou de lutar por mim, mesmo eu a ofendendo, mesmo eu a falando mal, mesmo com todas essas fake news, ela lutou. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Bispo Macedo pessoalmente. Se hoje eu tivesse essa oportunidade, com certeza eu pediria perdão a ele pelas coisas que eu falei, pelo mal que eu desejei, que por meio dessa obra, que manteve as portas abertas, que foi onde eu recebi aquele abraço, que eu iria mudar a minha vida.